Capítulo 17. Masculino e feminino. Será que as mulheres liberacionistas querem a liberação de ser mulheres? Não, responderiam. Elas querem liberação dos estereótipos da sociedade sobre o que as mulheres deveriam ser. De acordo com seus teóricos, não existem diferenças fundamentais entre homens e mulheres. É tudo uma questão de condicionamento. Mas alguns cientistas descobriram fatos muito interessantes que as feministas terão de encarar com bastante cuidado, pois mostram que não é apenas a sociedade que determina como os sexos hão de se comportar. Existem fortes razões biológicas, uma questão de hormônios, para o homem sempre haver dominado e continuar a dominar todas as sociedades. Descobri que a ideia de matriarcado é mítica, pois não se pode documentar sua existência em lugar algum. Se a dominação masculina é puro condicionamento social, não parece estranho que seja universal? O esperado seria encontrar ao menos alguns exemplos de sociedades em que as mulheres, em vez dos homens, ocupassem as posições de status mais elevado. A existência de rainhas nada prova, uma vez que elas adquirem essa posição por herança, e não por conquista, escolha ou eleição. Não é muito mais fácil crer que os sentimentos de homens e mulheres ao longo da história têm relação direta com alguma precondição inata? Para um cientista, essa precondição pode ser biológica e ou emocional. Para algumas mulheres, a mínima sugestão de que possa haver uma diferença emocional e física entre homens e mulheres é horripilante. Para mim e para você, porém, a precondição se encontra mais atrás. Foi Deus quem nos criou diferentes, e Ele fez isso intencionalmente. As recentes descobertas científicas são esclarecedoras, e como já aconteceu antes, corroboram verdades antigas que a humanidade sempre reconheceu. Deus criou o homem e a mulher, o homem para convocar, liderar, ter iniciativa e governar, e a mulher para responder, seguir, ajustar-se e submeter-se. Ainda que defendêssemos outra teoria sobre as origens, a estrutura física da fêmea nos diria que a mulher foi feita para receber, carregar, ser guiada, complementar, nutrir. Há, na maioria das discussões feministas, uma omissão fundamental e, para mim, bastante intrigante: a omissão de falar sobre feminilidade. Talvez seja porque os elementos de governo, submissão e união sejam parte integrante da própria feminilidade, de importância muito mais duradoura e universal do que qualquer noção culturalmente definida. O ponto de partida para se chegar a isso é, obviamente, o próprio corpo. Um ser humano compõe-se de corpo, mente e espírito. Qualquer médico atestará o efeito que a mente pode ter sobre o corpo. Qualquer psiquiatra sabe que os problemas psicológicos de seu paciente podem ter efeitos físicos. Qualquer pastor admite que o que parece ser uma questão espiritual pode acabar apresentando dimensões físicas e mentais também. Ninguém consegue definir os limites entre mente, corpo e espírito. No entanto, hoje em dia, somos instados a presumir que a sexualidade, a mais potente e inegável de todas as características humanas, é uma questão puramente física, sem nenhuma implicação metafísica. Algumas das primeiras heresias que atormentaram a Igreja exortavam os cristãos a desprezar a matéria. Alguns diziam que ela era maligna em si mesma. Alguns negavam até mesmo sua existência. Alguns reputavam que apenas a natureza espiritual do homem era digna de atenção. O corpo deveria ser totalmente ignorado. Mas isso é algo perigoso, essa departamentalização. A Bíblia nos manda trazer tudo: corpo, mente, espírito, cativo à obediência. Seu corpo é de mulher. O que isso significa? Haverá um significado invisível em seus sinais visíveis. A maciez, a suavidade, a estrutura óssea e muscular mais leve, os seios, o útero. Será que isso como um todo não tem relação com o que você mesma é? Será que sua identidade não está intimamente ligada a essas formas materiais? Será que sua ideia de si, Valérie, contém a ideia de, digamos, robustez ou aspereza? Como podemos desprezar a matéria em nossa busca por compreender a personalidade? Naqueles que fazem isso há uma estranha irrealidade, uma indisposição para lidar com os fatos mais óbvios de todos. Toda mulher saudável está equipada para ser mãe. Certamente, nem todas as mulheres no mundo estão destinadas a fazer uso do equipamento físico, mas, sem dúvida, a maternidade, em um sentido mais profundo, é a essência da feminilidade. O corpo de toda mulher saudável se prepara repetidas vezes para receber e carregar. A maternidade requer entrega, sacrifício, sofrimento. É descer à morte para dar vida, uma bela analogia humana de um grande princípio espiritual. Paulo escreveu: Em nós opera a morte, mas em vós a vida.
a feminilidade é um chamado. É uma vocação à qual atendemos em Deus, com alegria, se significar a geração literal de filhos, mas também somos gratas por tudo que ela significa em um sentido muito mais amplo. O sentido de que toda mulher pode participar, seja casada ou solteira, fecunda ou estéril. A resposta incondicional exemplificada de uma vez por todas em Maria, a Virgem, e a vontade de entrar no sofrimento, de receber, de carregar, de dar vida, de nutrir e de cuidar dos outros. A força para responder a esse chamado nos é dada quando olhamos para o alto, para o amor que nos criou, lembrando que foi esse amor, o qual em primeiro lugar e mais literalmente imaginou a sexualidade, quem nos fez desde o início verdadeiros homens e verdadeiras mulheres. E à medida que vamos nos conformando às exigências desse amor, tornamo-nos cada vez mais humildes, mais dependentes dele e uns dos outros, e até mesmo, ousarei dizer isso, mais esplêndidas. Capítulo 18. A alma é feminina. Ainda é manhã, bem cedo, quando me sento à minha máquina de escrever, embora eu já tenha ido de bicicleta até a estação da guarda costeira, já tenha visto 31 coelhos e 2 veados, e já tenha pago para ver através de uma luneta o casco enferrujado do petroleiro Pendleton, que naufragou em 1952. A maré está baixa. Os pescadores de Vongole estão nas salinas do outro lado do porto com seus rastelos, e uma escuna acaba de ser rebocada. O vento forte do dia anterior diminuiu e o porto está calmo, o ar parado e quente. Capítulo 18. A alma é feminina. Ainda é manhã, bem cedo, quando me sento à minha máquina de escrever, embora eu já tenha ido de bicicleta até a estação da guarda costeira, já tenha visto 31 coelhos e 2 veados, e já tenha pago para ver através de uma luneta o casco enferrujado do petroleiro Pendleton, que naufragou em 1952. A maré está baixa. Os pescadores de Vongole estão nas salinas do outro lado do porto com seus rastelos, e uma escuna acaba de ser rebocada. O vento forte do dia anterior diminuiu e o porto está calmo, o ar parado e quente. Vento, clima e marés cumprem a palavra de Deus. Traz-nos tranquilidade e firmeza saber que também existe uma palavra para nós. O Salmo 144, versículo 12 diz: Vento, clima e marés cumprem a palavra de Deus. Traz-nos tranquilidade e firmeza saber que também existe uma palavra para nós. O Salmo 144, versículo 12 diz: Que nossas filhas sejam como pedras angulares lavradas como colunas de palácio. Pilares sustentam e apoiam. Esse é o lugar de uma mulher, e todas nós precisamos saber qual é nosso lugar e ser colocadas nele. A ordem de Deus nos coloca no lugar ao qual pertencemos. Conhecemos nossa condição de criatura, nossa dependência. Se há um mandado para nós, sabemos que somos reconhecidas. Sabemos que nos encaixamos no universo de Deus, que entendemos nossa relação com o restante da humanidade, com a família e, se tivermos um, com o nosso marido. Mansidão, creio, é o reconhecimento desse lugar. A Bíblia nos diz que Moisés era um homem muito manso. Eu não penso nele como alguém nem um pouco manso no sentido popular. Tímido, desinteressado, sem cor. Longe disso. Ser manso, porém, é ter uma percepção sã e adequada de seu lugar no esquema das coisas. É um senso de proporção. Assim como um pilar é cortado e moldado para caber em determinado lugar e carregar um peso específico, é diferenciado e limitado por esse corte e essa modelagem. É a própria diferenciação e limitação que esse pilar tem a oferecer. Assim é conosco. Fomos cortadas em determinado tamanho e moldadas para cumprir determinada função. E é essa função, não aquela. É a contribuição de uma mulher e não de um homem que temos para dar. Maria é o arquétipo da entrega humana. Quando lhe falaram do incrível privilégio que ela teria como mãe do Altíssimo, sua resposta foi de total aceitação. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela poderia ter hesitado por não querer passar a vida sendo conhecida apenas como a mãe de alguém. Ela poderia ter tido seus próprios sonhos de realização, mas ela aceitou imediatamente a vontade de Deus. Que se cumpra em mim. Essa deve ser a resposta de cada homem ou de cada mulher a essa vontade. E é nesse sentido que a alma e a igreja têm sido vistas ao longo da história cristã como femininas diante de Deus, pois é da natureza da mulher o submeter-se. Capítulo 19. A submissão é sufocante? Será que uma mulher submissa não faz nada além de se submeter?
É uma pena que as questões levantadas pelo movimento de liberação tenham conduzido à fabricação de falsas antíteses. É uma velha tática política que, a princípio, parece fortalecer a defesa de um lado contra o outro, mas em última análise é autodestrutiva. O correio acaba de chegar, trazendo uma carta que ilustra essa confusão. Você estava presente quando, há pouco tempo, falei à sociedade honorífica de sua faculdade sobre uma visão cristã da liberação. A faculdade me encaminhou o protesto de uma ex-aluna. É inacreditável que uma palestrante tenha sido convidada, na época em que vivemos, para dizer a mulheres que acabaram de ser escolhidas como as mais academicamente dotadas em toda a classe de formandos que a maior realização delas está em se sujeitar a um homem no casamento. Teria sido impensável mesmo um século atrás. Por que essa faculdade educa mulheres, se o principal chamado delas é a maternidade? Como se as mulheres intelectuais já não enfrentassem dificuldades o bastante no mundo cristão. Elas precisam ser incentivadas e não sufocadas. Pessoalmente, sempre considerei inspiradoras as efetivas realizações da palestrante. Porém, quando a retórica dela contradiz tudo isso, ela se torna, na melhor das hipóteses, um modelo ambíguo para aquelas de nós que já percorremos boa parte do caminho. Para formandas que estão apenas começando nessa estrada, ela pode ser seriamente perturbadora. Em protesto, a autora dessa carta reteve sua costumeira contribuição anual e acrescentou que considerava particularmente inapropriada a escolha de tal oradora. Nunca havia pensado em mim mesma como um modelo ambíguo. Acho que nunca havia pensado em mim mesma como qualquer tipo de modelo. Será que minha retórica contradiz minhas realizações? Será que algo no que eu digo sufoca as mulheres intelectuais no mundo cristão? Esforcei-me para refletir sobre tais acusações. Suponho que eu seria um modelo ambíguo se uma mãe não devesse escrever livros, se uma esposa submissa nunca pudesse ser convidada a falar em uma tribuna de faculdade, ou se nenhuma formanda de universidade devesse amar o trabalho doméstico. Acaso é minha retórica, ou a retórica dessa senhora, que tem escrito e falado sobre a igualdade dos sexos, que contradiz minhas realizações? Se eu disse que a maior realização de uma mulher se encontra em se sujeitar a um homem no casamento, estava me referindo, é claro, à mulher a quem Deus concedeu a dádiva do casamento. Sua maior realização será encontrada na obediência a esse chamado. Eu, que tive esse dom, assim como o dom de ser sua mãe, não encontro dificuldade alguma em dizer que meu mais profundo senso de realização, minhas maiores alegrias humanas, estão em ser esposa e mãe. Isso não é negar ou menosprezar os outros dons que Deus concedeu. Fui chamada a ser missionária e a escrever, mas certamente nada há de incompatível entre tais tarefas e o reconhecimento do fato fundamental de que a mulher foi feita para o homem. A ideia não foi minha, afinal, tirei tudo do livro. As mulheres intelectuais que se sentem sufocadas pelo que eu digo ainda não compreenderam o sentido bíblico da liberdade. O serviço a Deus é, como diz nosso livro de oração, perfeita liberdade. A ideia daquela senhora, de que as mães não precisam de uma educação universitária, me desanima. De que adianta, pergunta ela, essa faculdade educar mulheres? Certamente é para extrair, a raiz do significado da palavra educar, os dons que Deus concedeu, quaisquer que sejam. Eu certamente não a mandei para a faculdade achando que você não se casaria. Estou convencida de que uma educação liberal cristã a tornará uma esposa e mãe melhor, se essa for a vontade de Deus para você. Se você fosse chamada para ser uma auditora fiscal ou uma filósofa, eu também gostaria que você tivesse o mesmo tipo de educação. Capítulo 20. 20 perguntas. Há uma grande distância entre reconhecer um logos, uma palavra eterna que fala e sob a qual vivemos, e o destino específico ao qual você mesma é chamada como mulher individual. No entanto, o Deus que controla o movimento das galáxias e que falou antes da fundação do mundo só pode ser o mesmo Deus que tem a menor circunstância de nossas vidas em suas mãos. De todos os lados estamos cercadas pelo Todo-Poderoso. As suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará, e por baixo de ti estende os braços eternos. Sobre, ao redor, por baixo, estamos envolvidas. Você consegue pensar em um lugar mais seguro para alguém estar? Mesmo assim, Deus não nos coage a fazer sua vontade. Ele nos deu livre escolha e é nessa liberdade que você e o Walt escolheram casar-se.
você respondeu às perguntas que eu lhe fiz 1 ano atrás, quando você estava tentando discernir e compreender seus sentimentos. Eles ficaram muito claros para mim quando vi seu rosto radiante ao correr do correio para o carro, acenando com uma carta dele nas mãos. Estas foram as perguntas. 1. É este o homem com quem você quer passar o resto da vida? Isso significa todos os dias de todas as semanas, de todos os meses, de todos os anos, desde o presente momento até a morte de um de vocês. 2. Ele é pontual ou habitualmente atrasado? Organizado ou bagunçado? Gosta de ler ou de assistir à televisão? Gosta de praticar atividades ao ar livre ou prefere estar dentro de casa? 3. Ele gosta da sua família? Ele a trata como você acha que uma mulher deve ser tratada? Tem amigos homens? Tem relativamente a mesma educação que você tem? Gosta do tipo de comida que você gosta de cozinhar? Vem de um lar parecido com o seu? Gosta de seus amigos? Gosta de receber pessoas e a deixaria orgulhosa de tê-lo como anfitrião do outro lado da mesa? Ri das mesmas piadas que você? 4. Vocês conseguem concordar a respeito de sexo, sogros, crianças, educação, dinheiro, as respectivas funções de cada um no lar? Você enfrentou todas essas questões e as importantes áreas de preocupação para as quais apontam. Deixe-me esclarecer. Eu já conheci casais felizes, com um dos cônjuges sendo mais caseiro e o outro apreciando estar ao ar livre, ou um é pontual e o outro atrasado. Mas isso exige uma medida peculiar de graça, e é bom considerar com antecedência se você acha ou não que vai valer a pena. Então, mais tarde, quando você tiver de lidar com a situação, lembre-se de que vale a pena. Você sabe que eu não insisto que todas as perguntas do item 3 devam necessariamente ter uma resposta afirmativa para que seu casamento seja bem-sucedido. E claro, a concordância acerca das questões do item 4 só pode ser em tese, até que vocês tenham a chance de lidar com elas como marido e mulher. Não há como ter uma sessão de treino em relação a elas. Princípios profundos e subjacentes que formam o alicerce de sua vida determinarão a educação dos filhos e a forma como vocês tratarão seus sogros. Assim que você começar a discutir os itens da lista, estará discutindo religião, pois todos os nossos problemas são de natureza teológica. Como vocês podem concordar a respeito de sexo, a menos que concordem quanto à moralidade? Se moralidade é apenas uma questão de gosto ou de tolerância comunitária, seu alicerce muda constantemente. Se tem a palavra como alicerce, é inabalável. Como vocês podem concordar a respeito dos sogros, se não conhecem a lei do amor em 1 Coríntios 13? Decisões sobre se e quando ter filhos precisam ser tomadas sob a direção de Deus. O modo como vocês lidam com o dinheiro dependerá de quem é o dono dele em primeiro lugar, Deus ou vocês, e do que é importante para vocês. O compromisso mútuo com uma crença comum é a única base sólida para uma comunhão duradoura, no casamento ou em qualquer outro relacionamento. Nada menos que isso poderá resistir ao teste da vida. Capítulo 21. Uma escolha é uma limitação. Em sua carta mais recente para mim, escrita logo depois de se despedir de Walt, você disse: "Ah, mamãe, está ficando cada vez melhor." Falou da paz e do contentamento absolutos que experimenta quando está com ele. Podemos crer que Deus respondeu às nossas orações. Por anos a fio, a minha foi: guarda-a do homem e para o homem com quem ela há de se casar. Do homem significava, até o tempo designado por Deus, para que você não tomasse a frente da vontade divina, e a sua, para ser guiada ao homem designado por Deus. E assim, você usa da aliança que ele deu. Tertuliano menciona o antigo costume de usar uma aliança de ouro no quarto dedo, porque se acreditava que uma veia corria desse dedo diretamente para o coração. Permitia-se que uma mulher usasse ouro apenas ali, na promessa de casamento. Na liturgia medieval, a aliança era colocada primeiro no polegar, em nome do pai, depois no dedo indicador, em nome do filho, no dedo médio, em nome do Espírito Santo, e no dedo anelar com o Amém. Quando a aliança de casamento for colocada em seu dedo, você terá finalmente selado sua escolha. É esse homem, e somente esse, a quem você escolheu enquanto ambos viverem. Muitas revisões e improvisações têm sido feitas nos casamentos modernos, algumas na crença de que palavras escritas pelos próprios noivos devem ser sempre preferidas às velhas palavras, escritas por alguém que sabia escrever, por serem mais sinceras, significativas ou honestas, como se a repetição de palavras de outrem, palavras provavelmente mais claras e belas do que a maioria de nós jamais poderia ter escrito,
não pudesse ser sincera. Em uma dessas improvisações, a frase "enquanto ambos viverem" foi mudada para "enquanto ambos se amarem". Isso retira o cerne do significado mais profundo do casamento. É um voto que você está fazendo diante de Deus e das testemunhas. Um voto que você manterá pela graça de Deus, que não depende de seu humor, de seu sentimento ou de como as coisas vão se sair. Como outros já disseram, não é o amor que preserva o casamento. É o casamento que preserva o amor. Quando você faz uma escolha, aceita as limitações dessa escolha. Aceitar a limitação requer maturidade. Uma criança ainda não aprendeu que não pode ter tudo. Ela quer tudo que vê. Quando não consegue, grita. Ela precisa crescer para perceber que dizer sim à felicidade geralmente significa dizer não a si mesma. Lembre-se do homem orgulhoso de Ginezen. Ele não se esforça para obter uma felicidade ou um conforto que possam ser irrelevantes para a ideia que Deus tem a seu respeito. Escolher fazer isso é escolher deixar de fazer outras 1000 coisas. Aqueles que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, de quem Jesus fala em Mateus 19, versículo 12, tiveram de aceitar as limitações radicais impostas pelo fato de serem eunucos. Aqueles que se casam, disse Paulo, sofrerão angústia na carne. Talvez ele sentisse que essa afirmação era indiscutível, que tais angústias eram óbvias a qualquer um, mas não mencionou as angústias da carne eventualmente enfrentadas por quem não se casa. Talvez Paulo as sentisse na própria pele e por isso não desejasse falar a esse respeito. No ano passado, houve um simpósio de alunas do seminário. Nele, uma mulher reclamou que todo o currículo do seminário se baseava na presunção de que os alunos eram homens. A alegação não era precisa, mas mesmo que fosse, uma mulher que escolhe entrar no seminário deveria saber de antemão que os alunos seriam majoritariamente homens e que o currículo naturalmente enfatizaria isso. Ela deveria preparar-se para estar em minoria e aceitar as limitações impostas por isso. O bom senso lhe diria isso. Pensei em John Sanders, um ex-aluno do seminário que era cego. Jamais ouvi John reclamar porque o mundo inteiro funciona como se todos pudessem ver. É claro que o mundo funciona dessa forma. A maioria das pessoas enxerga. John aceita isso como algo natural, nunca reclama nem menciona sua cegueira e constrói seu próprio caminho apesar das impossíveis limitações, para nós, de sua vida. Você deve lembrar-se de Betty Green, uma das fundadoras da Missionary Aviation Fellowship, fraternidade de aviação missionária, uma mulher que já pilotou todo tipo de avião, exceto um jato. Ela até mesmo transportou bombardeiros durante a Segunda Guerra Mundial, mas você ficou surpresa por ela não parecer piloto. Ninguém mais achava que ela parecesse e, muitas vezes, quando ela pousava em alguma base aérea estrangeira, as autoridades ficavam perplexas ao ver uma mulher saindo do avião. "Você voa nesses aviões sozinha?" perguntavam-lhe com frequência. Porém, muito tempo antes, Betty havia decidido que, se ela queria fazer seu caminho no mundo dos homens, precisava ser uma dama. Ela teria de competir com homens para ser piloto, mas não competiria com os homens para ser homem. Ela se recusou, de todas as maneiras, a tentar agir como um homem. É um tipo ingênuo de feminismo aquele que insiste no fato de que as mulheres devem provar sua capacidade de fazer tudo aquilo que os homens fazem. Trata-se de uma distorção e de uma farsa. Os homens nunca tentaram provar que podem fazer tudo o que as mulheres fazem. Por que sujeitar as mulheres a critérios puramente masculinos? A mulher pode e deve ser julgada pelos critérios de feminilidade, pois é em sua feminilidade que ela participa da raça humana. E a feminilidade tem suas limitações, assim como a masculinidade. É disso que estamos falando. Fazer isso é não fazer aquilo. Ser isso é não ser aquilo. Ser mulher é não ser homem. Estar casada é não estar solteira. O que pode significar não seguir uma carreira. Casar-se com esse homem é não se casar com todos os outros. Uma escolha é uma limitação. Capítulo 22. Compromisso, gratidão, dependência. Karl Barth, em seu esplêndido tratado sobre homem e mulher na dogmática eclesiástica, define o casamento como a forma de encontro entre masculino e feminino em que a escolha livre, mútua e harmoniosa do amor por parte de determinado homem e de determinada mulher conduz à assunção responsável de uma união vital que é duradoura, completa e exclusiva. É o telos, o objetivo e o centro do relacionamento entre homem e mulher.
a esfera do masculino e do feminino é mais ampla que a do casamento, abrangendo todo o complexo de relações em cujo centro o casamento se faz possível. Que contraste com as conexões casuais formadas entre jovens casais que, ao buscarem ser livres, prescindiram da assunção responsável dessa união vital. A união deles não se responsabiliza por ninguém, não é duradoura nem completa, tampouco exclusiva e, como tal, não é capaz de lhes trazer a alegria pela qual anseiam tão desesperadamente. Todas as alternativas foram experimentadas e nenhuma produziu o que prometeu. Nenhum experimento de matrimônio tem qualquer validade, por lhe faltar o ingrediente essencial do compromisso total e irrevogável. Como eles podem experimentar compromisso um com o outro se não assumiram um compromisso mais elevado? Graças a Deus pela lealdade que vocês têm não apenas um ao outro, pela lealdade mais elevada que você e o Walt compartilham, a lealdade a Deus, cujo chamado vocês ouviram. Essa é uma base sólida para o casamento. Não se engane, porém. Muitos casais compartilharam essa lealdade. Conheço alguns que não compartilham quase nada além disso. E descobriram que seu casamento estava longe de ser ideal. Enquanto estivermos na carne, teremos angústias na carne. Mas Deus conhece o propósito do coração. Ele vê a direção que um casal toma ao decidir buscar as coisas lá do alto. Há uma enorme diferença entre aqueles que procuram apenas sua própria felicidade neste mundo e aqueles que sabem que sua verdadeira felicidade está na vontade de Deus. Estes, quando enfrentam angústias, sabem para onde se voltar, pois sabem que ainda estão debaixo do controle de Deus e que não se encontram abandonados. Eles sabem que são insuficientes em si mesmos, que o amor humano falha e que nunca haverá um ponto no qual eles poderão dizer que alcançaram a perfeição e que não precisam mais da graça. Você sabe, estou certa que seu amor é uma dádiva. E se é uma dádiva, você é grata ao doador. Reconhecer sua gratidão a Deus é também reconhecer sua dependência dele. É reconhecer, acima de tudo, a autoridade de Cristo. Esse é um bom lugar para começar um casamento.